No nosso Papo Consciência de hoje, vamos falar um pouco sobre os fungos, mais especificamente sobre o gênero Cordyceps, que é um grupo de aproximadamente 140 espécies de fungos, sendo que a grande maioria delas são entomogênicas. Mas o que isso quer dizer? Bom, basicamente são espécies de fungos que atacam insetos. Insetos tais como as formigas, as vespas, mariposas e borboletas e também os besouros. E entre as formigas, que são mais conhecidas por sofrerem com esses fungos, estão as do gênero Camponotus. E no Brasil, existem alguns estudos e relatos de fungos sobre essas espécies de formigas. E um deles foi realizado por nada mais nada menos do que Carlos Fernando Salgueirosa de Andrade, um renomado pesquisador do Departamento de Zoologia da Unicamp. E nesse trabalho foi registrada uma epizootia natural ocorrida na região amazônica em formigas do gênero Camponotus, causada pela espécie de fungo Cordyceps unilateralis. Mas afinal, do que se trata uma epizootia? Bom, nada mais é do que um evento de infecção em massa, como se fosse uma epidemia basicamente, que se propaga com muita rapidez entre os indivíduos de uma população. Nesse trabalho foram coletadas mais de 3.000 formigas mortas por conta do ataque do fungo, todas encontradas ou no solo ou sob troncos caídos. É muito interessante notar o aspecto que as formigas apresentam após o fungo matá-las, pois as estruturas reprodutivas dele emergem dorsalmente na região cervical da formiga como se realmente dedos estivessem saindo de dentro para fora dessas formigas. E formigas Camponotus, elas possuem colônias muito populosas, com milhares de indivíduos, dentro das quais o comportamento social é muito típico dentro dos formigueiros, como o serviço de limpeza feito pelas operárias. Quando uma formiga está doente, infectada por algum patógeno, uma formiga se encarrega de carregá-la para longe do ninho, para longe da colônia, a fim de se livrar dela. E também existe a questão da trofalaxia, que nada mais é do que uma espécie de canibalismo, em que quando uma formiga está doente ou infectada por algum patógeno, outra a picota em minúsculos pedacinhos a fim de se livrar dela e defender a colônia do patógeno. Mas, segundo o autor desse trabalho, tudo isso aconteceu e acontece nos formigueiros e contribui para o contágio e dispersão do fungo sobre toda a colônia, fazendo com que dentro de pouco tempo todas as formigas se infectem pelo fungo e venham a morrer. E não para por aí, pois o pesquisador também realizou em laboratório tentativas de reinfecção por contato direto desse fungo sobre as formigas, a fim de observar como ocorre o desenvolvimento desse fungo, como ele se desenvolve. E ele notou, com isso, que o fungo não se desenvolve tão bem em meios artificiais quanto na natureza. Lembrando que o local onde o estudo foi feito, onde a epizootia foi registrada, trata-se de uma das maiores florestas do mundo, de clima tropical, onde você tem temperaturas altas e umidade na maior parte do ano, o que com certeza favorece o desenvolvimento de qualquer tipo de fungo. Esse fungo, portanto, como reportado nesse trabalho que acabamos de ver, sob condições climáticas adequadas pode ser considerado letal para muitas populações de formigas amazônicas, sendo danoso aí para a biodiversidade dessas formigas. Mas, um pouco para além disso,
o autor do presente artigo sugere que tal fungo pode ter importante papel no controle de formigas cortadeiras, como as saúvas, do gênero Atta, visto que naturalmente esse fungo também as infecta, também as acomete. E se sabe que essas formigas causam danos nas produções agrícolas e, portanto, estudos que busquem utilizar esse fungo no controle biológico seriam muito bem-vindos, de acordo com esse autor. Bom, mas muito tempo se passou desde a publicação desse trabalho. De 1980 até hoje, já são 40 anos, e se tem estudos muito mais avançados sobre esse assunto. Os fungos cordíceps são utilizados hoje em muitos lugares no mundo como fonte de alimento. E se conhecem muitas propriedades medicinais, tais como atividades antitumorais, imunomoduladoras e diversas outras ações farmacológicas. Que legal, não é mesmo, pessoal? Fungos que matam insetos serem usados como alimento e terem até mesmo propriedades medicinais essenciais e fundamentais para a vida humana? Pois bem, vimos um pouco mais do papel da nossa ciência hoje, da microbiologia em específico, com esses minúsculos seres vivos que muitas vezes passam despercebidos por nossos olhos, mas que podem ser indispensáveis para a nossa vida. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima oportunidade.